Oi, boa tarde. Hoje vamos falar sobre a fisiologia endócrina dos sistemas reprodutores feminino e masculino. Eu sou Ana Maria, da turma 12A, e do meu grupo fazem parte o Tiago, a Alexandrina, a Letícia e a Alice. Bom, o sistema reprodutor feminino é o sistema responsável pela produção e maturação do gameta feminino e para a manutenção de um local adequado para a formação e desenvolvimento de um embrião. A anatomia geral, formado por uma série de estruturas, começando pela vagina, que é uma estrutura tubulosa e mucosa, e ela conecta o útero ao meio externo. Depois a gente tem o cérvix, ou o colo do útero, que é a parte inicial do útero, e depois a gente tem o fundo do útero, que tem duas extremidades, em cada uma delas tem uma tuba uterina, e na extremidade da tuba uterina tem um ovário, que é uma gônada feminina, e ela é uma estrutura arredondada. Na histologia, a gente tem o endométrio, o perimétrio e o miométrio. O endométrio é a camada mais externa e ele tem duas camadas, a basal e a funcional, que é a que descama durante a menstruação, e a basal é a que repõe essa camada. O miométrio, que é uma camada de musculatura lisa, que é muito importante para a contração uterina, e o perimétrio, que é a camada mais externa. Agora vamos falar do ovário. Ele tem duas regiões, a região da medula, que é uma região composta de nervos e vasos sanguíneos, e a região do córtex, que é onde ficam os folículos ovarianos. É uma região muito importante para a produção de hormônio. E também ocorre a ovulação lá, que é quando o gameta feminino ele sai do ovário, ele é expulso do ovário. Sobre o ciclo menstrual, que ele ocorre todos os meses no sistema reprodutivo feminino, quando se repete um padrão regular de eventos e é inteiro controlado por hormônios, geralmente em torno de 28 dias, sendo dividido em fases, onde acontecem a descamação do endométrio com sangramento de 3 a 7 dias. Então, ele é dividido em 4 fases: a fase folicular, que irá preparar o corpo da mulher para a gravidez, com os hormônios luteinizantes e folicoestimulantes produzidos pela glândula hipófise, promovendo a ovulação e estimulando os ovários a produzir estrogênio e progesterona, onde o estrogênio irá preparar o útero para uma possível fertilização, durando de 13 a 14 dias. A fase ovulatória, que é o período mais fértil da mulher, dura em cerca de 36 horas e é responsável pelo amadurecimento do folículo ovariano. E a fase lútea, que dura em torno de 14 dias, em que há a formação do corpo lúteo. Agora, no gráfico, quando começa a fase folicular, o revestimento uterino é preenchido com líquidos e nutrientes destinados ao futuro embrião. Caso nenhum óvulo seja fertilizado, os níveis de estrogênio e progesterona se mantêm baixos. Como consequência, ocorre a decomposição e a descamação das camadas superiores do endométrio, e ocorre a menstruação. Assim, o FSH começa a aumentar ligeiramente, estimulando o desenvolvimento dos folículos ovarianos, crescendo de 3 a 30 folículos, com cada folículo possuindo um óvulo. Mais tarde, nessa fase, à medida que o FSH diminui, geralmente apenas um folículo irá prevalecer, o folículo dominante. Esse folículo estará produzindo estrogênio e seus níveis irão aumentar constantemente. A fase termina com um aumento acentuado do LH, e a ascensão é marcada pela liberação do óvulo, ovulação, e marca o início da próxima fase. Seguindo para a fase ovulatória, onde ocorre o aumento dos hormônios FSH e LH, a ovulação deverá acontecer quando o LH atinge o seu pico, entre 10 a 12 horas após o LH começar a subir. Conforme o ganho e o aumento do nível de progesterona, o estrogênio irá diminuindo. Em cada ciclo, há cerca de 6 dias em que pode ocorrer a gravidez, chamada janela fértil, que começa geralmente 5 dias pré-ovulação e 1 dia após, variando de mulher para mulher. Durante a fase lútea, o folículo que se rompeu fecha após a liberação do óvulo e forma o corpo lúteo, que produz progesterona.
Como o estrogênio se mantém alto, aliado com a progesterona, irão provocar maior espessamento do endométrio caso o embrião seja implantado e causando um mínimo aumento da temperatura corporal basal, que se mantém elevada até o início do período menstrual, e a diminuição do LH e FSH se o óvulo não for fecundado ou não ocorrer a implantação. O corpo lúteo irá se degenerar após 14 dias, os níveis de estrogênio e progesterona diminuem e começa um novo ciclo menstrual. Caso a implantação seja um sucesso, as células que circundam o embrião começam a produzir o HCG, que irá manter o corpo lúteo até que o feto possa produzir os seus próprios hormônios. Bom, entrando agora nos hormônios da gestação, iniciando com a ocitocina, ela tem um papel fundamental durante a gestação, principalmente na fase final e após o parto. A ocitocina estimula as contrações do músculo liso do útero, promovendo o trabalho de parto. Isso ocorre devido ao aumento do número de receptores de ocitocina no útero, regulado pelos níveis de estrogênio. E após o parto, a ocitocina promove a ejeção do leite ao contrair as células miopteliais ao redor dos alvéolos mamários. A ocitocina é associada ao vínculo emocional entre mãe e filho, atuando no sistema nervoso central para o fortalecimento do comportamento materno. O hormônio HCG tem um papel essencial durante a gestação, especialmente no início. O HCG é produzido logo após a implantação do embrião e atua no corpo lúteo para manter a produção de progesterona e estrogênio, hormônios essenciais para sustentar o endométrio e evitar a menstruação. Ou seja, um dos estímulos para a síntese de progesterona é o HCG. A progesterona é crucial para o sucesso da gestação. Ela cria um ambiente uterino adequado para o desenvolvimento do embrião, impedindo contrações uterinas e estabilizando o revestimento endometrial. Atua nas glândulas mamárias, preparando-as para a produção do leite após o parto, reduz a resposta imunológica materna, evitando a ejeção do embrião que possui o material genético paterno. A manutenção da gravidez nos primeiros trimestres, nos estágios iniciais, a progesterona é produzida pelo corpo lúteo e posteriormente pela placenta, garantindo a continuidade da gestação. O hormônio liberador de tireotrofina, que é o TRH, tem função de estimular a síntese de TSH e da prolactina. O TSH é liberado pelo estímulo do TRH, tem um papel crucial na regulação dos níveis dos hormônios tireoidianos durante a gestação, com funções importantes para a mãe e o desenvolvimento fetal, atuando no desenvolvimento do sistema nervoso central, incluindo a formação do cérebro e da medula espinhal. E a prolactina é essencial, especialmente fundamental durante e após a gestação. Ela estimula a produção do leite, prepara as glândulas mamárias, as preparando para a lactação. Falando agora dos hormônios do parto, anteriormente no slide falado, a ocitocina tem um papel fundamental durante o parto, pois é ela que estimula as contrações do músculo liso do útero, promovendo o trabalho de parto. As prostaglandinas desempenham um papel essencial no processo do parto, sendo responsáveis por preparar o corpo da mãe para o trabalho de parto e facilitar o nascimento do bebê. Ela promove o amolecimento, a dilatação e o afinamento do colo do útero, aumentando a intensidade das contrações uterinas. As prostaglandinas amplificam o efeito da ocitocina, aumentando a resposta uterina às contrações induzidas por esse hormônio. Após o parto, as prostaglandinas ajudam a promover contrações adicionais, auxiliando na expulsão da placenta e na redução do sangramento uterino. Vou finalizar minha parte com os hormônios da lactação. Bom, primeiro, a lactação é um processo complexo regulado por 3 hormônios principais: prolactina, ocitocina e o peptídeo parato-hormônio relacionado, RPTH. A prolactina, produzida pela hipófise anterior, é um principal hormônio responsável pela produção de leite. Ela estimula as células alveolares das glândulas mamárias a sintetizarem os componentes do leite. A sua liberação aumenta em resposta à sucção do bebê. A ocitocina, liberada pela hipófise anterior, é essencial para a ejeção do leite. Ela age nas células miopteliais, que envolvem os alvéolos mamários, promovendo contrações que expulsam o leite para os ductos mamários
mamários. A liberação da ocitocina pode ser desencadeada por estímulos sensoriais, como a sucção ou até mesmo o choro do bebê. O RPTH desempenha um papel fundamental na mobilização de cálcio dos ossos maternos para o leite, garantindo a mineralização adequada do leite, sem comprometer a densidade óssea da mãe. Esses hormônios trabalham em conjunto para assegurar a produção, ejeção e qualidade do leite materno, permitindo o suporte nutricional e ideal para o bebê. Bom, agora sobre o sistema reprodutor masculino, ele é formado por vários órgãos que produzem gametas, que são os espermatozoides, e hormônios sexuais. Uma breve introdução sobre a anatomia do reprodutor masculino. Ele é composto por testículos, que produzem espermatozoides e hormônios. Possui também glândulas acessórias, que permitem a mobilidade dos espermatozoides. E todo o sistema ele vai ser regulado por alguns hormônios que a gente vai ver agora. E esses hormônios garantem o processo reprodutivo, como também as características masculinas. A produção hormonal. A gente vai ter 4 hormônios. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, ele é liberado pela hipófise e é um hormônio que age diretamente nas células de Sertoli, para poder estimular a produção dos espermatozoides, ou seja, a espermatogênese. Ele também vai auxiliar na secreção de proteínas e alguns fatores que nutrem os gametas. O LH, que é o hormônio luteinizante, também produzido pela hipófise, ele vai atuar nas células de leite, estimulando a produção de testosterona, que é o principal hormônio masculino. A testosterona é um hormônio androgênico, que é produzido pelas células de leite e regula o desenvolvimento das características masculinas sexuais, por exemplo, barba, voz, musculatura, e ele também mantém a produção dos espermatozoides. O estrógeno é produzido em pequenas quantidades nos testículos e contribui para o equilíbrio hormonal e regulação do feedback negativo no eixo hormonal. As células de Sertoli e de Leite, a de Sertoli, elas estão localizadas nos túbulos seminíferos e oferecem suporte estrutural metabólico para os espermatozoides em formação. As células de leite são encontradas no espaço intersticial dos testículos e são responsáveis pela síntese de testosterona em resposta ao estímulo do LH. A ação hormonal. Como funciona a ação hormonal no sistema masculino? O FSH vai estimular as células de Sertoli, promovendo a produção e maturação dos espermatozoides e liberar proteínas e nutrientes essenciais para o suporte dos gametas. O LH vai estimular as células de leite a produzir testosterona, que vai ser secretada para os túbulos seminíferos e logo depois cairá na corrente sanguínea. A testosterona atua diretamente nos tecidos periféricos, promovendo o crescimento de pelos, aumento da massa, manutenção da libido, e dentro dos testículos vai regular a produção de espermatozoides. O estrógeno vai participar do equilíbrio do feedback hormonal, regulando a liberação de GnRH, FSH e LH, para que os níveis hormonais estejam sempre estáveis. E essa imagem, ela mostra como funciona o eixo hormonal, que o hipotálamo vai liberar GnRH, vai estimular a hipófise a produzir FSH e LH, e também controla os níveis de testosterona, que quando seus níveis estão muito altos, eles vão inibir o hipotálamo e a hipófise, controlando a produção de FSH, LH e testosterona através do feedback negativo. Conclui-se que o sistema hormonal feminino ele é controlado por estrogênio e progesterona e HCG. Ele regula o ciclo menstrual, a fertilização e a gravidez. O estrogênio ele prepara o útero para o desenvolvimento, tem as características femininas, e a progesterona mantém o endométrio para a implantação. E o HCG ele sustenta o corpo lúteo durante a gravidez inicial. Essas flutuações hormonais são essenciais para a reprodução e o desequilíbrio e pode causar problemas menstruais. Agora eu vou iniciar falando sobre o sistema hormonal masculino, que tem o testosterona e os hormônios análogos, né, que são exclusivos para eles, né? Aí aqui já vem que a reprodução, que
que já vem que a reprodução hormonal, ele é constante, mas é controlada pelo eixo HPG, que mantém o equilíbrio e o feedback negativo. Esse mecanismo é essencial para a reprodução e a saúde muscular óssea e nem estar. E essas foram as nossas referências.